Olá pessoal, vamos aqui à terceira parte do nosso vídeo sobre MUV. Só retomando aqui as características do MUV. Bom, no MUV a velocidade varia, né? Só que ela não varia de qualquer jeito, ela varia de maneira uniforme. Essa é a primeira coisa. A variação da velocidade, a taxa de variação da velocidade, o quanto a velocidade varia naquele intervalo de tempo, é o que a gente chama de aceleração e pode ser calculado por essa equaçãozinha. A função horária da velocidade, ou seja, a fórmula que mostra como a velocidade muda à medida que o tempo passa, é o vovô ateu, né? E a gente viu também que a partir do gráfico V versus T é possível calcular o deslocamento. Como? A partir da área do gráfico. Se for um triângulo, área de um triângulo. Retângulo, área do retângulo. Trapézio, área do trapézio. E por último, nos gráficos V versus T, para a gente achar a velocidade média, a gente faz ΔS sobre ΔT, né? Ou também podemos fazer V1 mais V2 sobre 2. Agora, função horária da posição no MUV. Como eu posso saber a posição ao longo do tempo, uma vez que a velocidade está variando, né? Essa função mostra aqui como a posição se modifica ao longo do tempo. Para tentar chegar na ideia de uma função horária, eu vou trazer aqui várias discussões. A primeira delas é: suponha que a velocidade de um corpo se comporte, se modifica ao longo do tempo, segundo essa tabela, né? E que no instante t igual a zero, o móvel esteja na posição zero. Então, no tempo zero, esteja na posição zero. Bom, aqui, primeira coisa, qual é a aceleração? Está aumentando de quanto em quanto? Está aumentando de 10 em 10. Então, aceleração 10. Né? Agora, qual a velocidade média no primeiro segundo de movimento? Qual a velocidade média no segundo segundo de movimento? Né? Intervalo de tempo de 0 a 1 segundo. Se eu quiser saber a velocidade média, basta somar 0 mais 10 e dividir por 2. Isso dá 5. Adotando o mesmo procedimento para os outros intervalos, teremos do tempo 1 ao tempo 2, né? A gente tem velocidade de 10 até 30. De 10 até 30, 10 mais 30, 10 até 20. 10 mais 20, 30, dividido por 2, 15. Então essa é a velocidade média nesse intervalo, que seria o segundo segundo de movimento, né? E aí a gente pode completar a tabela para todos os demais valores, né? Aqui, no terceiro segundo, ou seja, do tempo 2 ao tempo 3, a velocidade foi de 20 para 30. Somando as duas, 50. Dividido por 2, 25. No terceiro segundo, está aqui, né? Aliás, no quarto segundo, de 3 até 4, a velocidade foi de 30 para 40. Somando os dois, 70. Dividindo por 2, 35. Aqui a mesma coisa, 40 mais 50, 90. Dividido por 2, 45 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média no primeiro segundo. Velocidade média no segundo segundo de movimento. Velocidade média no terceiro segundo. Velocidade média no quarto segundo. Perceba que a velocidade média está aumentando. Isso porque a velocidade está aumentando. E aumentando de quanto em quanto? Ora, de 10 em 10. E que 10 é o valor da aceleração. Então, daqui para cá aumentou 10 e coincide com o valor da aceleração. Isso vai acontecer sempre. Tá? Daqui para cá aumentou 10, daqui para cá aumentou 10 e assim por diante. Continuando aqui. Agora, a velocidade escalar média a cada segundo nos informa também o valor do deslocamento naquele segundo. Se a velocidade escalar média foi de 5 metros por segundo, quer dizer que naquele segundo o deslocamento foi de 5 metros. Nesse segundo, deslocou mais 15 metros. Nesse segundo, deslocou mais 25 metros. E assim por diante. O valor da velocidade média
a cada segundo nos dá o próprio deslocamento. Isso nos permite determinar a posição. Ora, no tempo zero, estava na posição 0. Então, depois de 1 segundo, estava no 0, andou 5, chegou no 5. Mais 1 segundo, estava no 5, andou 15, então chegou no 20. E assim por diante. Vamos lá. Qual será a função horária da posição para esse movimento? Está aqui a tabela que mostra como a posição muda ao longo do tempo. Lembrando que lá no começo foi estabelecido que no tempo zero a posição era 0. Né? Então está aqui a tabela completa. Mas que função permite eu calcular o valor da posição para qualquer valor de tempo? Bom, se eu representar aqui a posição pela letra S, essa função deve permitir que eu calcule o S para qualquer valor de t. S é igual a t? Não, até funciona para esse primeiro caso, mas aqui já não funciona. S é igual a 5 vezes t? Também funciona para o primeiro, funciona para o segundo. Mas daqui para frente não. Quando t é 2, 5 vezes 2 dá 10 e furou. Colocar, será que S é igual a 5 vezes t ao quadrado? Se fizermos isso, veremos que é possível calcular o valor de S para qualquer valor de t. Portanto, essa é a função para esse exemplo específico. Né? Essa é a função para esse exemplo específico. Vou apagar aqui. Pronto, apagadinho aí. Aí, S igual a 5t quadrado. Continuando aqui. Então aqui a tabela da posição e, observem bem, se eu substituir na função S igual a 5t quadrado o valor de t, eu vou encontrar o valor do S. Por exemplo, quando t for 0, 0 ao quadrado, 0. Vezes 5, 0. Então está aqui, t igual a 0, posição 0. Quando t for 1, 1 ao quadrado, 1. Vezes 5, 5. Tempo 1, posição 5. T2, 2 ao quadrado, 4. Vezes 5, 20. E assim por diante. Perceba que ela atende a todos os casos. Portanto, S igual a 5t quadrado é a função horária para esse exemplo específico, no qual a velocidade inicial era 0 e a posição inicial também era 0. Aceleração igual a 2. Vamos lá, mais um exemplo. Refazer o procedimento anterior, né, mantendo posição inicial 0, velocidade inicial 0 e aceleração 6. Então, no primeiro usamos a aceleração valendo 10, agora vamos usar a aceleração igual a 6. Né? Bom, velocidade inicial 0 no tempo 0. Depois de 1 segundo, aumentou 6. Mais 1 segundo, aumentou mais 6. E assim por diante, porque é um MUV. Como é que fica, então, a velocidade média em cada intervalo de tempo? Só somar 0 mais 6, dividido por 2, 3. 6 mais 12, dividido por 2, 9. 12 mais 18, 30. Dividido por 2, 15. E aí a gente tem a velocidade média em cada intervalo de tempo. E a velocidade média vai nos fornecer o deslocamento. Velocidade média 3, deslocamento 3. Velocidade média 9, deslocamento 9. Agora podemos construir a tabelinha da posição. Então, tempo 0, posição 0, dado lá no começo, a posição inicial igual a 0. Tempo 1, estava no 0, andou 3, chegou no 3. Está no 3, andou 9, chegou no 12. Andou 15, chegou no 27. Andou 21, chegou no 48. Andou no 27, chegou no 75. Então, qual é a nova função horária? Bom, a função horária S, será que S é igual a T? Só funciona para o primeiro. Olhando o segundo, será que S é igual a 3 vezes T?
Opa, funciona para o primeiro, funciona para o segundo, só que não funciona para o terceiro. 3 vezes 2 dá 6 e não 12. Será que S é igual a 3t²? Vamos ver. Coloca 2 aqui. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Opa! Colocando 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Colocando 4, 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. Então essa é a função. Perceba aqui que há uma certa coincidência entre aspas. Nessa função, a gente usou uma aceleração valendo 3, aliás, valendo 6. No anterior, a gente usou a aceleração igual a 10 e a função, só voltar lá no slide anterior, vocês vão ver, a função ficou S igual a 5t². Então, existe aqui uma relação lógica. Então, eu posso dizer que, para esses exemplos que eu dei, nos quais a posição inicial é 0 e a velocidade inicial é 0, que nós vamos ter S igual metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, vezes aqui, tá? Metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, essa é válida para todos os casos nos quais posição inicial é 0 e velocidade inicial é 0. Agora vamos refazer o procedimento, mudando a posição inicial para 20 metros. Vamos ver o que muda. Olha lá, a tabela da velocidade com aceleração de 10, a tabela da velocidade média, como no primeiro exemplo, também não mudou absolutamente nada, aqui seria 45, né? A tabela do deslocamento, que coincide com a da velocidade média, e por último a tabela da posição, só que agora posição 20. Então, estava no 20, andou 5, chegou no 25. Está no 25, andou 15, chegou ao 40. Andou 25, chegou ao 65. Andou 35, chegou a 100. E andou 45, chegou a 145. Ora, com posição inicial 0, a função era sim, S igual a 5t². E o que muda se a gente mudar apenas a posição inicial? A função vai ficar S igual, né? Só mudou o ponto de partida. O ponto de partida agora é 20, mais 5t². Aqui. Então, de maneira geral, já podemos estabelecer algumas coisas. A função será do tipo S igual, posição inicial, ela depende da posição inicial, né? Mas a gente sabe que tem a parcela lá da aceleração, que eu expliquei no anterior. A t ao quadrado dividido por 2, né? Então aqui já estamos quase chegando na função horária da posição, por um método bem didático, bem intuitivo. Agora vamos tentar avaliar a influência da velocidade inicial. Então, trabalhando com a velocidade inicial de 4 metros por segundo e posição inicial 20 para uma aceleração de 10. Então, a velocidade começou no 4 e vai aumentando aqui de 10 em 10. Então, 4, 14, 24, 34, 44 e 54. Até aqui nenhuma novidade. A tabela da velocidade média, né? Só somar. 4 mais 14, 18. Dividido por 2, 9. 14 mais 24, 38. Dividido por 2, 19. E assim por diante. 24 mais 34, 58. Por 2, 29. Né? Assim como o anterior, aumentando aqui de 10 em 10, porque 10 é o valor da aceleração. Tabela do deslocamento é a própria tabela da velocidade média, né? As duas coisas aqui coincidem. E a tabela da posição? Um pouquinho mais trabalhosa, mas também não muda muito. Posição inicial 20, está no 20, andou 9, chegou ao 29. Está no 29, andou 19, né? Mais 10, 39, mais 9, 48. Mais 29, 77 e assim por diante. Só conferir aí as contas, né? Como é que fica a função? Bom,
nós já sabemos que a função depende da posição inicial. E no caso nosso era 20. Então é 20, né? Mas agora tem a influência da velocidade inicial. Tem uma parcela aqui da velocidade inicial. E a gente sabe da parcela da aceleração, que é at² sobre 2, ou 5t². Né? Faltou aqui só a influência da velocidade inicial. Eu sei que tem uma parcela aqui. Eu vou dizer já diretamente, né, para vocês qual é a velocidade inicial. 4, certo? Então vai ficar apenas velocidade inicial vezes o tempo. Né? Se eu fizer vários exemplos aqui, talvez a gente chegue a essa conclusão. E a gente tem a função horária de maneira geral, ela vale para todos os casos, tá? S é igual, ela depende da posição inicial, a posição depende da velocidade inicial, depende da aceleração. Então, at² sobre 2. Então tá aí um métodozinho para tentar chegar na função horária da posição no MUV. É o famoso sorvetão. Ok? Mais uma situação aqui. Os parâmetros iniciais. Posição inicial 4, velocidade inicial 0 e aceleração 10. Né? Tabelinha da velocidade. Começa no 0 e aumenta de 10 em 10. Tabelinha da velocidade média. Começa aqui 0 mais 10, 10, dividido por 2, 5. 10 mais 20, 30, por 2, 15. 20 mais 30, 50, por 2, 25. E aí, e assim por diante. Continuando com a tabelinha do deslocamento, né? Coincide com os valores da velocidade média, né? E por último, a tabelinha da posição. Supondo aqui, era um parâmetro inicial, posição inicial 4. Então, está no 4, andou 5, vai chegar no 9. Né? Então aqui vai ser 9. Está no 9, andou 15, 9 mais 15, 24. E assim por diante. Né? Então está aí 9, 24 e assim por diante. E qual será a função? Ora, a função é posição inicial, 4, está aqui, mais velocidade inicial, e ela é positiva, no caso, 0, vezes t, né? Mais aceleração vale 10, dividido por 2, 5, vezes t². Então está aí mais uma funçãozinha, chegando à função. Então, último exemplo agora, encerrar essa etapa aqui, dedução da função horária. Supondo agora velocidade inicial 6, precisa corrigir aqui, eu digitei 0, né? E uma aceleração de 10. Então, 6 mais 10, mais 10, mais 10 e assim por diante. Velocidade média, 6 mais 16, 22, por 2, 11, né? 16 mais 26 dá 42, por 2, 21. E assim por diante, vai aumentando de 10 em 10, porque 10 é a aceleração. A tabela do deslocamento coincide com a da velocidade média, né? Tá aqui, para aquele intervalo de tempo. E a tabela da posição, partindo aqui da posição inicial 4, né? Então, tá no 4, andou 11, vai chegar no 15, né? Tá no 15, andou 21, 15 mais 21, 36, mais 31, 67, mais 41, 108, e assim por diante. Então está aqui nossa função. Posição inicial, que é 4, né? Velocidade inicial, que é 6, né? Tá aqui 6, e metade da aceleração. Então, de maneira geral, a gente tem que os fatores que vão determinar essa função horária são listados aqui nessa sequência, né? A posição depende da posição inicial, da velocidade inicial e depende da aceleração. Então tá aqui, esse é o famoso aqui sorvetão, certo? Bem, espero que tenha sido claro aí, que tenha ajudado. No próximo vídeo
a gente vai resolver exercícios e aí aplicar essa equação. Grande abraço.